Começou mais um vídeo aqui no canal, certo contigo? Espero que sim. E no vídeo de hoje eu decidi trazer um assunto diferenciado aqui no canal, né, cara? Porque hoje eu gostaria... Quem me conhece sabe que eu gosto de animações, cara. Eu gosto muito de animação, gosto muito de assistir animes, desenhos, séries, essas coisas. E hoje eu decidi falar de um anime. Porra, você vai falar de anime? O canal é meu e eu falo da bosta que eu quiser aqui. Entendeu, cara? Deixando bem claro isso. Então, eu decidi falar sobre um anime, cara, que tá tendo a sua segunda temporada, que estreou semana passada, mas hoje eu decidi falar dela, né, cara? Que é a Frieren. Cara, o anime do Sozono Frieren. O anime da elfa velha com cara de novinha. E nós vamos falar sobre isso. Claro que antes disso eu peço humildemente você dar uma força aqui no canal com seu like, sua inscrição, seu compartilhamento, ajudando com o crescimento e engajamento desse canal. Terminando de assistir esse vídeo, dá uma força dos últimos vídeos que nós postamos, vai lá, comenta, curte, compartilha, que isso muito me ajuda. E sem mais delongas, que eu não quero fazer um vídeo muito longo, vamos diretamente ao assunto, né, cara? Bem, como eu já falei aqui, né, eu sou um cara que eu gosto de assistir animações, cara. Eu gosto, cara. E assim, e os animes japoneses, cara, muitas pessoas pensam que é só anime de luta, é só porradaria, essas coisas. Não, cara, na verdade existe vários tipos de anime para vários públicos. Tem os shonens, que é de luta, os senens, que é tipo shonen, mais uma pegada mais adulta, os isekai, da qual um fracassado bunda mole vai pro outro mundo e fica fantástico lá. Tem anime de romance, tem anime de suspense, tem anime de tragédia, tem anime de luta, tem anime de tudo, cara. E a proposta desse anime, cara, de Frieren, cara, ela é muito bacana, cara. Porque ela pega muito com aquele pessoal que é fã de fantasia, de ficção, sabe? Fantasia. Se você é uma pessoa que é fã de Senhor dos Anéis, curte Casa do Dragão, House of the Dragon, essas coisas, com certeza você vai gostar desse anime, cara. Porque é um anime bonito, cara. Tem uma das melhores animações, sabe? Uma paisagem de fundo, cara, que te chama a atenção. E assim, cara, tem batalha? Tem umas batalhas insanas, maneiras, igual aconteceu no final da última temporada. Só que assim, a pegada de Frieren era um pouco diferenciado, cara. É um pouco diferenciado. Porque qual é a história desse anime, cara? E com certeza, se você é uma pessoa que tem mais de 30, 40 anos, com certeza você vai gostar desse anime. Por quê, Ron? Porque ele é muito contemplativo. Dá bate falou, mas qual é a história de Souza do Freire? A história de Souza do Freire conta a história da protagonista, Frieren, que é uma elfa, né, cara? Uma elfa que, como todo mundo sabe, em histórias de fantasia medieval, essas coisas, elfos costumam viver por séculos, alguns, dependendo da obra, até milênios. E a Frieren, por mais que ela tenha mais de 1000 anos de idade, ela ainda tem aquela aparência juvenil de uma garota de aproximadamente 16, 18 anos e tudo mais. E assim, cara, e diferente de outras obras, cara, como você viu uma jornada do herói, sabe, cara, o que é a jornada do herói? São aqueles 12 passos de uma narrativa histórica, onde você pega um personagem, na qual ele é um Zé Ninguém à esquerda, entendeu? Um Zé Ninguém, que ninguém dá nada por ele, e no momento que ele encontra com um mestre, ou uma situação que faz ele sair do seu lugar comum, tá entendendo? Ele cumpre uma jornada de 12 passos, aonde com o passar do tempo vai ficando mais forte, fica pegando experiência, até chegar no objetivo final, que é, por exemplo, derrotar um demônio, salvar o mundo, né? Por exemplo, como o caso, por exemplo, de Senhor dos Anéis, aonde você tem a jornada do Frodo, né? Que pega o anel lá, minha preciosa, na qual tem que jogar o anel de Sauron para poder destruir e salvar o mundo, né, cara? Em muitos filmes, séries, animes, tem essa jornada. No entanto, no caso de Frieren é diferente, porque a jornada já foi concluída. Você não vê a história de Frieren quando ela se junta com o grupo do grande herói Himmel, né? Nós vamos numa jornada para derrotar o Rei Demônio, acabar com uma guerra e salvar o mundo. Não, a jornada já aconteceu, né? Ela passou 10 anos ao lado do grupo do herói, ela derrotou o Rei Demônio e assim,
diferente de outras obras, é aí que a história da Frieren acaba. O que é um ponto interessante, porque a gente muitas vezes a gente assiste essas histórias e pensa, o que aconteceu depois com esse personagem? O que aconteceu com o Frodo depois que o Anel de Sauron foi jogado no vulcão? O que aconteceu... Desculpa, aconteceu um negócio aqui. Como eu estava falando, o que aconteceu com o Frodo depois que o Anel de Sauron foi jogado do vulcão? O que aconteceu com os Cavaleiros dos Zodíacos depois que eles derrotaram Hades? Né? O que aconteceu com o Parad e Attack on Titan? O que aconteceu com o Paradis depois que o Eren Yeager destruiu 80% da humanidade, né? Ou depois que o último Eldiano aparece lá naquela árvore depois de 1000 anos. Quem já assistiu Attack on Titan sabe do que eu tô falando. Então o que acontece depois que a jornada é terminada? Né? É o Felizes para Sempre. E Frieren, ela pega essa jornada, né? A história ela começa depois da sua jornada. Então ela não é uma personagem, tá me entendendo? Uma novata em uma jornada de conhecimento. Não, a jornada dela já acabou, né? Aí tá no que vem depois. E muitas vezes isso é algo na qual a gente tem que pensar na nossa vida. Porque na nossa vida, cara, muitas vezes a gente pensa, não, eu quero realizar um sonho, sabe? Meu sonho é ir lá para Israel, conhecer Israel, ir para o Japão, conhecer o mundo, viajar. Ah, o meu sonho é ter minha casa, meu sonho é me casar, ter minha família. Beleza, mas daí você foi lá e realizou o sonho. O que veio depois para você? O que você pegou depois dessa experiência? Né? E Frieren conta nisso. E o engraçado, cara, é que a Frieren, por ela ser uma elfa e o tempo de vida dela ser muito extenso, né? Por exemplo, ela tem uma cara de uma menina de 16, 18 anos, mas ela tem o quê? Mais de 1000 anos de história. Numa certa expectativa, supondo que a gente fosse trazer da perspectiva humana, provavelmente o tempo de vida de Frieren, tá entendendo? A sua expectativa de vida seja o quê? 5000 anos? Não sei. Só sei que o tempo nunca foi relevante para ela, principalmente o tempo dos humanos, que vive uma média de 70, 80 anos, né? No caso ali do anime, como é uma pegada medieval, na história da Idade Média aqui no nosso mundo, a expectativa de vida era 35 anos, mas lá com certeza é maior, porque é um anime, né? Mas quando ela vê, depois de 50 anos depois dela ter derrotado o Rei Demônio e ela se reencontra com o grande herói Himmel, que na época era um jovem, bonito, sabe? Meio vaidoso e tudo mais, encontra um Himmel velhinho, caquético, com o pé da cova. E quando o Himmel morre, né? As pessoas começam no velório do Himmel, né? Lembrando, pô, morreu um grande herói. Morreu um cara que salvou. Ele morreu! A filha ela fica com aquela cara de paisagem. E as pessoas falam, nossa, como ela é fria, cara. Ela nem chora pela morte do companheiro e tudo mais, né? Aliás, o nome Frieren vem de quê? Frieza, é fria, né? Só que depois ela começa a chorar. Por quê? Por que ela começa a chorar? Porque ela andou 10 anos ao lado do grande herói, com o grupo do grande herói, numa jornada, e ela descobriu que ela não sabia nada acerca do grande herói, do Himmel, do Heisen, né? Do Himmel, que é os companheiros deles. Ela não sabia nada sobre ele. E ela começa a chorar e se arrepender, porque ela teve uma oportunidade de conhecer melhor os seus amigos, mas viu que esse tempo passou. E muitas vezes também reflete na nossa vida, né, cara? Porque a perspectiva humana, cara, é muito curta. E às vezes você deixa passar oportunidades, cara, que não tem como você voltar atrás. Que bate aquele arrependimento. Aquela menina que você gostava da época da adolescência e que você nunca teve coragem de chegar nela e se declarar, dizer, ó, eu gosto de você, gostaria de chamar você para sair. Ou então aquela oportunidade de emprego, sabe, que você deixou passar porque você não, porque eu quero priorizar esse objetivo e aquele emprego podia ter te dado uma grande oportunidade. Na nossa vida, cara, passa muito isso, velho. E o engraçado, cara, que é o seguinte, o tempo vai passando para todo mundo, menos para Frieren, que como falei, continua jovem, essas coisas. E eu percebo, cara, que muitos de nós, cara, principalmente você que já tá com seus 30, 40, eu, por exemplo, tô com 43 anos, cara. Esse anime, cara, fala muito ao nosso coração, fala muito pra gente.
Eu, por exemplo, quando eu assisto esse anime, cara, eu me sinto um pouco elfo, cara. Que é isso, Romulo? Quer dizer que você tem orelhas compridas? Não, não é por isso. É porque eu já passei da minha idade, cara, de jovem. Eu tô com 40 anos, tô com 43 anos. Aos 30, eu já me considerava velho demais para ser jovem e jovem demais para ser velho. Aos 40, piorou a situação, é crise de meia-idade. Né? E eu trazendo um pouco para minha vida, eu penso assim, pô, eu nasci em 1982. Eu nasci em 82. Eu nasci no final do regime militar, início da redemocratização. Chegando nos anos 90, eu vi o surgimento do computador caseiro, o surgimento da internet. Olha só, olha quanta coisa, né, cara? Eu ouvi a passagem do milênio, ou seja, eu ouvi do século 20 para o 21. Eu não sou do século passado, eu sou do milênio passado. Pra você ver uma coisa, né? Eu vi eu vi a internet explodindo, a expansão da internet, tá entendendo? A internet explodindo, o surgimento das redes sociais. Agora, 2026, eu tô vendo aí o surgimento da IA, entendeu? O surgimento da IA, robôs sendo construídos, o homem dizendo, não, vamos novamente para a Lua, vamos colonizar Marte. Cara, se você parar para pensar, cara, comparado a outras gerações anteriores, cara, da qual a pessoa nascia e morria e o mundo parecia o mesmo, eu, que sou da geração milênio, para quem não sabe, geração milênio é aquela pessoa que nasceu entre os anos 80 e 90, então, eu, cara, que vi todas essas transformações, eu tô com 43 anos, é como se eu tivesse vivido 400 anos, porque a evolução tá muito rápida. E as coisas estão passando, né? Semana passada eu estava na igreja, aí o tio Silas, que é o irmão lá da igreja lá, né? Ele já está com seus 60 anos e tudo mais, e ele já foi meu conselheiro de jovens, tá me entendendo? E ele me lembrando a época que tínhamos os retiros, cara, aí ia todo aquele pessoal pro retiro de carnaval, chegava a época de carnaval que tá chegando, pegava todos os jovens da igreja, colocava no ombro, íamos para um sítio, sabe? Passava o carnaval daqui de um retiro espiritual, e era muito bacana, velho. Mas infelizmente o tempo passou. Meus amigos daquela geração de 20 anos atrás, alguns se desviaram, outros saíram da igreja e foram para outras igrejas, outros se casaram e hoje não pode mais ter tempo para ir no retiro porque tem compromissos com a família, com o trabalho e outras coisas. E eu penso assim, pô, se eu fosse no retiro hoje em dia, cara, eu ia ser um fóssil vivo. Eu ia ser um fóssil vivo, um cara de 40 anos no meio de um bando de jovens de 17, 20, eu ia me sentir deslocado. Por quê? Porque o tempo passa para todo mundo. Infelizmente o tempo não para, o tempo passa, vai passando. E o legal de Frieren, cara, é justamente isso, cara. A elfa que nunca se importou com relacionamentos humanos, a elfa que nunca se importou com o tempo de vida humana, agora ela vê as coisas acontecer e ela pensa, nossa, o tempo passa. Mesmo para mim, que vou viver, sei lá, mais milênios, o tempo passa. E as oportunidades também. E é por isso que eu gosto desse anime, cara. Tá entendendo? Tem umas batalhas bacanas, essas coisas, mas é algo bem reflexivo, cara, para nós. Né? E agora tá na sua segunda temporada. Tá na sua segunda temporada, eu já assisti a segunda, foi meio engraçado lá. A cara do personagem chamado Stark, que viu a Frieren e a Fern é a discípula da Frieren, porque a Frieren é mamada e ela tem uma discípula, que viu as duas tomando banho e com aquela cara de estar pedindo desculpa ter visto vocês duas tomando banho, me perdoa pela visão maravilhosa que eu tive. Não, isso é o que eu tô falando, cara. Mas um bom anime, cara, que eu recomendo você assistir, sabe, assistir com a família, traz umas reflexões muito bacanas, tá me entendendo? Tem um anime pra família, cara, e principalmente pra você que já tá com seus 30, 40 anos, eu diria pra você dar uma chance, cara. Dá uma chance, assiste, porque é muito bacana, velho. É bom quando uma obra, cara, se de ficção, independente se é um anime, se é uma série,
Novela é meio difícil, porque novela só fica mostrando só aqueles romancezinhos chatos lá, cara, que tem uma... Ou seja, é muito bom quando um filme, uma série, uma animação, cara, ela põe você pra refletir acerca daquilo que é importante na vida. Bem, o vídeo eu não vou alugar mais, tá entendendo? Comenta aqui embaixo o que você acha acerca disso tudo. Você já assistiu Freire, nunca assistiu? Dá uma chance, porque é uma obra muito bacana, né? Aproveita que já tá começando a segunda temporada e eu vou maratonar, cara. Eu deveria fazer um canal de entretenimento, cara. Eu deveria fazer um canal de entretenimento, sabe? Fazer um canal só pra falar de animes e séries, né? Que às vezes falar de política é meio chato, cara. Então, mas comenta aqui embaixo o que você acha acerca disso tudo. Bem, um vídeo é esse. Muito obrigado por você me acompanhou até aqui. Fique na paz. Que Deus esteja te abençoando grandemente nesse dia de hoje. Até. Tchau. E boa sorte no apocalipse, porque eu fui. Louro, sabe por que toda pessoa baixa tem medo de hospital? Porque ela só sai de lá se tiver alta.